Opa, guerreiros, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, tá? Opa, guerreiros, boa noite. Live do Focado na ESA, estamos aqui mais um dia, tá? Já separei aqui mais algumas questões para a gente resolver. Eu combinei às 22h30, porém, eu sempre costumo entrar um pouquinho mais cedo, tá? Porque eu prefiro adiantar a ter que atrasar. Então vamos bater um papo aqui primeiramente. Fala, Patrick, Thales, tudo bem? Cleibson, sejam todos bem-vindos. Já separei aqui algumas questões, tá? Hoje nós vamos fazer mais algumas questões de provas anteriores da ESA. Então se você quer resolver conosco algumas questões, fique aí, que daqui a pouco nós vamos necessariamente resolver algumas questões de língua portuguesa de provas anteriores, tá? Então, esse material que está aqui, que eu vou projetar para vocês e resolver, tá? E dar um passo a passo, é um material de provas anteriores da ESA, tá? 100% focado na escola de sargento das armas. Então, só vou esperar aqui mais um pouquinho, que eu enviei e-mail automático pro pessoal, às 22h30 o e-mail é disparado automaticamente, só para o pessoal começar certinho, tá bom? Respeitar o horário. Mas eu só entrei antes aqui, né, para testar, inclusive iluminação tá, parece que está ok, áudio também, né? A posição da câmera tudo ok. Reservei aqui algumas questões, beleza? Fala Cícero, Messias, Leandro. Já nós vamos começar a nossa aula de resoluções de provas anteriores de língua portuguesa da ESA, beleza? Boa noite, Patrick, boa noite, Bruno, boa noite, Alisson, boa noite, Marli, Thiago, Grace. Sejam todos bem-vindos a esta live, beleza? Beleza. Show! 22h30 certinho, vamos começar oficialmente a nossa live, beleza? Deixa eu abaixar o volume aqui do meu celular mobile, beleza? Então, na última aula, que no caso foi ontem a última aula, eu parei no exercício 15. Okay? Lembrando que essa live, a live de ontem e a continuação desde o comecinho, elas se encontram disponíveis, né, no YouTube. Então se você perdeu a live de ontem, vai no YouTube e procura Focado na ESA, sem questões de língua portuguesa, que você vai encontrar desde o comecinho, tá bom? Que esse projeto de resoluções de questões, ele começou no passado. Eu parei, né, dei um pause, estamos voltando agora e a ideia é fechar as 100 questões. Então, deixa eu só passar aqui para ir até a aula 16, né? Na verdade, exercício 16. Peraí. Pronto, 16. Chegamos aqui. Vamos necessariamente começar a conversar, né? Para chegarmos em um objetivo comum. Então já coloquei uma questãozinha aqui, o pessoal gostou da interatividade da última aula, então eu vou continuar daquele jeito, tá bom? Do jeito que vocês pediram, nós vamos necessariamente permanecer. Então vamos lá, no período, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Encontra-se a seguinte figura de linguagem. Vocês conseguem ler direitinho aqui? Aqui em cima é o nós, tá? Nós nos tornamos pavões exibicionistas. É o que está escrito, tá? E ele pede aí necessariamente qual é a figura de linguagem a que se refere. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu vou dar um tempinho para vocês, tá? E vocês vão necessariamente dizer qual é necessariamente a figura de linguagem a que se refere. O que vocês acham? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Pronto. Qual é a figura de linguagem que se refere? Então eu tenho aqui a comparação, tem o eufemismo, tem a prosopopeia, onomatopeia e metáfora. O que você acha dessa questão? Vamos lá, deixa eu esperar aqui. Metáfora? Patrick falou metáfora. Será que é metáfora? Bruno falou letra C, que é prosopopeia. Tá? Lembrando que prosopopeia também tem outro nome, é personificação. Tá? Deixa eu ver aqui. Letra E, Emily entrou, não falou nada, Matheus falou letra E, o pessoal está marcando aí letra E. Será que é letra E? Será?
Opa, a Grace falou letra C. Será? Vamos lá. Eu vou falar, porque assim, eu sempre ensino a fazer questões da seguinte maneira. Não basta você falar que a opção X está certa. Eu acho que é a letra A, eu acho que é a letra B. Na prova, beleza, mas quando você estiver resolvendo questões, o que você vai fazer? Você vai dizer o seguinte, a letra E está certa e a letra A não está certa por causa disso. A letra B não está certa por causa disso. Você precisa falar o motivo porque está errado, porque assim você consegue estudar de maneira correta, maneira cartesiana, ok? Então, vou repetir aqui, nós nos tornamos pavões exibicionistas. O pessoal marcou letra E, tá certo, tá? O gabarito da letra E, mas por que não pode ser letra A? Tá? Primeiro vamos entender o que é uma metáfora, tá? A metáfora é uma comparação sem a presença da conjunção comparativa. Como assim, Douglas? Eu vou dar um exemplo aqui, eu falei disso ontem. Ela é um anjo. Nesta oração, ela é um anjo, eu tenho uma metáfora, tá? Agora, quando eu falo ela é como anjo, como apareceu, né, a conjunção como, vou até repetir aqui, apareceu a conjunção como, deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Se tem a conjunção, comparação. Não tem conjunção, metáfora. Aqui tem conjunção, nós nos tornamos pavões exibicionistas. Não tem. Aqui existe uma comparação entre nós e pavões, porém não tem conjunção. Então é uma metáfora. A metáfora é uma comparação? Sim, é uma comparação sem a conjunção. A única diferença entre metáfora e comparação é essa, ok? Vamos lá. Então, se por acaso eu estivesse marcando a letra E, estaria correto? Não. Letra A, não. A correta é a letra E. Porque comparação é quando aparece a conjunção, beleza? Aqui não apareceu a conjunção, então não pode ser letra A. Por que não pode ser letra B, Douglas? Letra B é um eufemismo. O que seria um eufemismo? Eufemismo é uma suavização. Quando você quer dar uma notícia triste para alguém, você pode usar de eufemismo, beleza? E qual é o oposto do eufemismo? É a hipérbole. O que seria hipérbole? Seria um exagero. Enquanto o eufemismo seria uma suavização, a hipérbole seria um exagero, ok? Prosopopeia. Prosopopeia ou personificação. É quando você pega a característica de ser humano e dá para coisas ou animais ou seres inanimados. Beleza? Então, prosopopeia é sinônimo de personificação, ok? E reparei que não tem acento, tá? Essas palavras aqui, ó, elas perderam acento, assim como ideia, prosopopeia, ideia, essas palavras perderam acento. Letra D, onomatopeia, quando você imita o som, ok? Então, letra E, respondemos aqui de maneira consciente, beleza? Assim que é bom. Vamos lá, vamos prosseguir aqui, gabarito letra E. Outra questãozinha da ESA que caiu nos anos anteriores, assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase, tá? Uma questãozinha de crase, interessante, hein? Em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Eu vou até chegar um pouquinho para trás aqui, tá? Pronto, para dar espaço para vocês lerem. Então ele quer saber em qual opção aqui eu tenho a alternativa correta. É isso que ele quer saber. Em qual opção eu tenho a alternativa correta? Ó, assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Quando você ouve norma culta, quer dizer o seguinte, qual opção aqui está correta? É isso que ele quer saber. Vou dar um espacinho para vocês olharem aqui, tá? Vou dar só um espacinho. Vou dar aqui alguns segundos para vocês pensarem e responder, só para não ser egoísta com vocês. A Mari falou que é a letra C. Jennifer falou que é a letra E. Matheus entrou agora e não falou nada. Harrison falou que é a letra C. Ó, vocês podem falar e dizer o motivo.
Olha, letra C por causa disso. Aí fica mais interessante. Beleza? Vamos lá. Qual é a opção correta? E tá bem dividido, isso não é bom. Quando fica muito dividido assim, isso não é interessante. Tem letra C, letra E e letra B, mas a maioria... E tem até letra A. Olha só, ele quer saber a correta. Tá? Cuidado, ele quer saber a correta. C porque antes de horário... Eu estou vendo uma excelente oportunidade para falar de crase agora. Acho que eu vou até abrir um quadro branco aqui. Deixa eu ver aqui. Último slide. Iniciar. Tela. Eu acho que eu vou abrir uma tela em branco aqui para explicar um pouquinho sobre crase. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Beleza, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Ele quer saber a correta. Depois do acidente, passou a praticar esportes. Essa está errada. Douglas, por que essa está errada? Porque você não pode usar crase antes de verbo. Isso aqui é um caso de proibição. Você não pode usar crase antes de verbo. É um caso de proibição. Então essa está errada. Praticar é um verbo que está no infinitivo, mas é verbo. Então aqui você não pode porque é proibido usar crase antes de verbo. Letra B. Aquele aluno dedica-se a várias atividades extracurriculares. Por que essa aqui também está errada? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. É proibido usar crase. Se eu tenho a crase no singular, eu não posso ter a palavra no plural. Se eu tenho crase no singular, eu não posso ter a palavra no plural. Ou é singular, singular, ou é plural e plural. Beleza? Então cuidado. Por que eu não posso colocar crase? Por vários motivos. Primeiro que aqui é singular e várias é plural. E tem mais um motivo. Várias é uma palavra indefinida. Você não pode usar crase antes de palavras indefinidas. Tranquilo? Então eu não posso usar crase aqui também não. Letra C. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Teve uma aluna que falou assim: não, essa aqui está certa porque horas você pode usar. Sim, tá? Antes de horas você pode usar. Esta é a regra. Porém, toda regra tem uma exceção. E a exceção está aqui. Se eu tenho preposição, se aparece a preposição, eu não posso usar a crase. Sabe por quê? Porque esse após aqui, ele já assume o lugar do a que apareceria aqui dentro. Se eu tenho preposição, eu não posso usar. Douglas, onde está a preposição? Aqui, ó, após. Após é uma preposição. Se aparece preposição, eu não posso usar crase aqui. Qualquer preposição? Sim. Com exceção do até. O até você pode usar ou não. É um caso facultativo. Inclusive, você pode anotar aí. Beleza? Mateus falou como é age no plural. Isso aí. Então eu não posso usar crase aqui porque após é uma preposição. Você não pode usar crase depois de uma preposição. Com exceção do até. No caso do até, você pode usar ou não. É um caso facultativo. Ok? Douglas, você pode lembrar quais são as preposições? Sim. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, pe, perante, por, sem, sob, sob, trás. São as preposições essenciais. Tranquilo? Por isso a importância de você gravar quais são as preposições. Vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, para aparecer melhor. Letra D. O turista dirigiu-se a essa instituição para obter orientações. Você não pode usar crase antes de pronomes demonstrativos. Ok? E essa é um pronome demonstrativo.
Letra E é o nosso gabarito, está correto, e eu vou explicar aqui o porquê, tá? Esta é a obra a qual o jornalista se referiu em seu comentário. Por que aqui eu posso usar a crase? Douglas, mas o que seria a crase mesmo? Você pode me lembrar o que seria a crase? Sim, eu lembro. A crase é uma junção, tá? Uma união, fusão de duas vogais idênticas. Geralmente a, que é uma preposição, né? Geralmente uma preposição com a artigo definido, feminino. Nesse caso aqui existe dois A's. Um A, que é uma preposição, mais um A, que é do pronome relativo a qual, ok? Tá, não, mas me explica melhor por que aparece, de onde vem esse carinha aqui? Como que eu sei que eu tenho que usar? Eu vou explicar para você. Sempre quando você encontrar um pronome relativo, né, a qual ou qual, você está com dúvida se usa ou não, só no a qual, né? Porque no o qual você não vai usar crase. Você tem que achar um verbo que aparece depois. Vamos lá, vamos procurar o verbo aqui? A qual os jornalistas... Opa, achei o verbo. O verbo é o verbo referir-se. Aí você pergunta ao verbo. Quem se refere a alguém. Opa, apareceu o a. Esse a, que esse verbo exige, vem para cá. Por isso que tem dois a's. O a, preposição que o verbo exige, e o a do pronome relativo. Porque tem um pronome relativo aqui, a qual, né? Assim que se escreve, a qual. E existe um a que esse verbo exige pelo fato dele ser um verbo transitivo indireto. A, preposição, mais a do pronome relativo, eu tenho a craseado. Tranquilo? Sempre pergunta ao verbo que aparece depois. Esse verbo que vai mandar se terá crase aqui ou não. Ok? Inclusive esse verbo é um verbo transitivo indireto. Ele exige a presença de preposição. Quem se refere a alguém ou a algo. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, né? Crase sempre cai. Pergunta? Vocês podem colocar a pergunta aí, tá? Tranquilo. Vamos prosseguir? O que eu vou fazer? Eu vou terminar as questões, no final eu sempre abro espaço para tirar dúvidas. Então você pode ficar tranquilo que no final da aula eu sempre faço isso. Deixo um espaçozinho aqui para tirar as dúvidas. Beleza, vamos com tudo. Gabarito letra E. Próxima questão, uma questãozinha de orações. A ESA, que é o seu concurso que você vai necessariamente fazer nesse ano, dia 12 de julho, vai cobrar uma questãozinha de orações, com certeza. A ESA adora esse tipo de questão. Ok? Vamos lá. Questão 18. Não era um craque, mas sua perda desfalcaria o time. No trecho, a segunda oração é, na gramática normativa, uma oração. E aí? O que você acha? Vamos lá, deixa eu fazer uma subdivisão aqui. Eu tenho aqui as orações, tá? Aí eu vou ter as orações subordinadas. Eu terei também as orações coordenadas. Essa oração subordinada, né, as orações subordinadas, são aquelas orações que dependem uma da outra. Dependem. E as coordenadas são as orações independentes. Lembrando que isso aqui é um bizu, uma aula rápida. No nosso curso completo tem isso aqui bem passo a passo, tá? Aqui é só para passar um bizu. Dentro das orações subordinadas, eu tenho aqui mais 3 subníveis, tá? Deixa eu colocar assim, não. Vou colocar assim que é melhor. Eu vou ter as orações subordinadas adverbiais. Eu terei também as orações subordinadas adjetivas. E eu terei as orações subordinadas substantivas.
ok? Olha o que eu estou fazendo com você nesse momento. Eu estou criando um mapa mental no seu cérebro. Quando você pensar em oração, você tem que pensar oração, então tem as subordinadas, as coordenadas. As subordinadas são dependentes, as coordenadas são independentes. E dentro das subordinadas eu posso ter uma subordinada adverbial, ou adjetiva, ou substantivo. Tranquilo? E nas coordenadas eu posso ter as assindéticas ou sindéticas. Ok? O que seria sindéticas? Se você procurar no dicionário essa palavra aqui, um síndeto é sinônimo de conjunção. Ok? Síndeto é sinônimo de conjunção. Então quando eu falo assim, ó, sindéticas, quer dizer que ela vai ter conjunção. Quando eu falo assindéticas, quer dizer que ela não vai ter conjunção. Por quê? Porque esse prefixo a é um prefixo de negação. Ou seja, assindética, não conjunção. Tranquilo? Por enquanto aqui eu estou fazendo você pensar para você responder essa questãozinha. Vamos voltar à questão. Não era um craque, mas sua perda desfalcaria o time. No trecho, a segunda oração que ele quer saber. Tá? Se ele está falando a segunda oração, são duas orações aqui, né? Não era um craque, separei aqui. Primeira oração. Essa é a segunda oração. Mas sua perda desfalcaria o time. Aqui, eu tenho uma oração subordinada ou coordenada. O que vocês acham? Subordinada ou coordenada? O que vocês acham? Deixa eu ver. Oração sindética adversativa? Será? Qual a letra? Letra D? Todo mundo marcando letra D? É isso aí, pessoal. Letra D. Tá? Aqui, esta oração é uma oração independente. Tá? Ou seja, uma oração coordenada. Então, eu já cancelo a letra A, já cancelo a letra C e cancelo a letra E. A dúvida ficaria entre letra B e letra C. Uma é assindética e outra é sindética. Eu falei para você que assindética quer dizer que não tem síndeto, ou seja, não tem conjunção. Aqui tem conjunção. Qual seria a conjunção? Mais. É assim que se fala mais, tá? Não se fala mães, não. Eu vejo muitos alunos, né, candidatos por aí, falando mães. Mães está errado. Mães é o plural de mãe. Aqui você fala mais mesmo. Então esse mais aqui é uma conjunção. Beleza? Então vai ser a letra D. Alguns alunos aqui responderam de maneira mais completa, falaram: Douglas, é uma conjunção coordenada sindética adversativa. É isso mesmo, tá? Por que adversativa? Porque dá ideia de coisa contrária. Tá? Aqui tem uma ideia não de negação, de coisa contrária. Tá? Tranquilo? Beleza, pessoal? Isso aí. Beleza? Tranquilo? A Mari perguntou o seguinte: mas não entendi por que ela é coordenada. As frases sozinhas não ficariam sem sentido? Não. Tá vendo? Ele era um craque. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, pessoal, ele era um craque. Tem sentido, tá? Agora eu vou falar a segunda oração com sentido. Sua perda desfalcaria o time. Repare que ela é completa. Ela não depende nenhuma depende da outra para existir. Ok? Vamos prosseguir? Gabarito letra D. Próxima questão, questão 19. Questãozinha de verbo, tá? Está aparecendo aqui, tá? Tem que apagar. Questãozinha de verbo. Enquanto isso, vocês podem necessariamente ir pensando. Tranquilo. Lembrando que essa aula aqui ela vai para o YouTube, assim como as outras que aconteceram ontem, aconteceram semana passada. Vocês podem ficar tranquilos para usar
futuramente como revisão. Você que é nosso aluno, essa aula vai para a plataforma, tá? Vamos lá. Questão Z de número 19. Observe o vocábulo grifado na seguinte frase. Há duas contribuições. Aqui não está aparecendo, né? Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidinho para aparecer. Deixa eu ver aqui. Só um instante. Pronto. Agora ficou certinho. Porque antes não estava aparecendo um pedaço de palavra aqui. Agora tá certinho, tá? Aqui tá pequeno, mas aqui é um A. Um A, isso aqui, ó, vou colocar aqui embaixo. Aqui, ó, H, A, acento. Ok? Então vamos lá. Observe o vocábulo grifado na seguinte frase. Há duas contribuições fundamentais nesse encontro. Uma mestiçagem do corpo e uma mestiçagem da cultura. O mais importante é você saber isso aqui, ó. Ah, que está escondidinho aqui, mas ó, há duas contribuições fundamentais. Beleza? Aí ele quer saber o seguinte, assinale a alternativa em que a palavra destacada, ou seja, esse A aqui com H e acento, foi empregada com esse mesmo sentido. Ele quer o mesmo sentido. Vamos olhar aqui primeiramente que sentido aparece esse carinha aqui. Esse A está aparecendo com o sentido de existir, tá bom? Inclusive é o verbo haver. Verbo haver com sentido de existir. Vocês lembram a característica desse verbo haver com sentido de existir? Vocês lembram? Esse carinha aqui é um verbo impessoal, tá? Ele entra no caso de verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais, Douglas? O verbo haver, com o sentido de existir, o verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido, e os fenômenos da natureza. Então, esse carinha aqui é o verbo haver, com o sentido de existir. Vamos procurar aqui em qual opção tem. Vou começar de trás para frente, não sei porquê. Vou começar pela letra E. Ela há de chegar no horário. Opa, esse A aqui não está aparecendo com o sentido de existir. Troca por existir. Ela existe de chegar? Não. Está errado. Então apaga essa aqui. A letra E vai para o espaço. Letra D. Há horas, ouça a mesma história. Troca por existir. Existem horas, ouça a mesma história? Não. Está errado. Letra D. Olha como é fácil. Olha como é fácil. A prova da ESA, você que vai para a prova, você nem precisa necessariamente saber de teoria, é só você pegar aqui o significado desse A, trocar por existir e ver onde encaixa, não tem dificuldade. C. Há um ano esperamos notícias. Existe um ano? Não. Corta. Não a vejo há dias. Não a vejo existem dias? Não. Olha só, nem li a letra A, mas fazendo por exclusão, letra A. Tá? Letra A. Douglas, explica por que letra A? Vou explicar. Basta substituir por existir. Há de existir várias reclamações desse tipo. Tá? Não que caiba o existir aqui, só para ver se faz sentido. Beleza? Há de haver várias reclamações. Tranquilo? Douglas, por que eu não posso levar isso aqui ao plural? Hão de haver. Sabe por quê? Porque como isso aqui é uma locução verbal, tá? A essência da locução verbal, você sempre tem um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal aqui é o haver. E o haver impessoal, ele não varia. Tá? Eu não posso falar assim, ó, haviam. Tá? Não posso falar haviam. Sim, havia. Ok? Tranquilo? Então, gabarito, letra A. Vamos prosseguir. Letra A. Deixa eu apagar aqui. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para o pessoal expor as dúvidas certinho, tá? Vamos lá.
Questão de número 19. Na verdade, repetiu aqui, né? 19 e 19. Era para ser 20. Mas tranquilo, não tem problema. Não tem problema, tá? Essa aqui era para ser questão 20, é 19, beleza, que nós vamos ganhar uma questão. E aí, o que você acha dessa questãozinha? Questãozinha da ESA. Vamos lá. No período dele de presente, um computador moderníssimo para que pudesse trabalhar mais motivado. Os vocábulos grifados são, respectivamente... Agora eu vou grifar os vocábulos, tá? Eu vou grifar aqui para você. Então, o primeiro vocábulo é esse aqui, ó, ler. Ele quer saber qual é a classe gramatical desse indivíduo. E ele quer saber também qual é a classe gramatical desse carinha aqui, ó. Esses são os dois vocábulos grifados. O que você acha? Deixa eu ver aqui. Diminui o zoom da tela? Como assim? Está cortando? Tá tudo ok aí a transmissão, pessoal? Tá tudo ok a transmissão? Letra E, letra B, letra A. O que vocês acham? Tudo ok, né? Beleza. Vamos lá. Eu vou responder aqui pra você, tá? Fica tranquilo, vamos responder aqui calmamente, sem pressa. Língua portuguesa, você precisa entender. E você precisa entender o que ele quer e onde ele quer te derrubar. Porque, na maioria das vezes, a questão ela vai querer te derrubar. E você, espertamente, tá? Vai falar o seguinte: opa, já senti que ele quer me derrubar ali. Ele não vai conseguir me derrubar ali. Geralmente, em qualquer questão, você sempre vai ficar em dúvida em duas, tá? Sempre assim. Sempre tem três assim absurdas e restam duas para você, para tentar te confundir. Vamos lá. Então, dele de presente um computador. Aqui, ele está perguntando indiretamente o seguinte: qual é a classe gramatical desse ler aqui? Isso que ele quer saber. E qual é a classe gramatical desse para quê? Por isso a importância de você fazer análise morfossintática. Quando você faz análise morfossintática, e você pega uma oração ali e diz qual é a classe gramatical, qual é a função sintática, você consegue explorar aquela oração de uma maneira que qualquer coisa que a banca perguntar, a banca da ESA perguntar, você vai saber, ok? Vamos lá. Ler. O que seria esse ler aqui? Será que é pronome demonstrativo? Ele aparece... Vamos tirar aqui os absurdos. Pronome demonstrativo. Né? Demonstrativo não, né? Tipo, você não tem nem como falar que é demonstrativo. Então corta isso aqui. Pronome relativo? Também não, né? Relativo é quando você troca por o que ou a que, tá? Para você descobrir se um pronome é relativo, você troca por o que ou, na verdade, melhor, a qual ou o qual. Aqui não cabe, né? Então você corta relativo. Sempre tem alguns absurdos aqui. Indefinido também não. Aqui é pessoal, beleza? Aqui é pessoal, pronome pessoal. Ok. Repare que a dúvida ficou entre letra C e letra E. O que vai decidir é isso aqui, ó. Será que esse para quê é uma locução adverbial ou uma locução conjuntiva? O pessoal está marcando aqui letra... Letra C? Será? Não. Olha só, ele é pessoal do caso oblíquo, tá?
Pronome pessoal do caso oblíquo, isso aí. Por que do caso oblíquo? A divisão que eu tenho aqui, o pronome pessoal ele pode ser do caso reto e do caso oblíquo. Qual é a diferença? O caso reto são aqueles pronomes que aparecem como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então o pronome pessoal do caso reto são aqueles pronomes que aparecem como sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E quais são os pronomes pessoais do caso oblíquo? São aqueles pronomes que aparecem como objeto, como complemento. Ok? Quais são eles? Me, te, se, le, o, a, os, as, nos, nas, vos, leis. Tá? Esses são os pronomes pessoais do caso oblíquo átono, porque existem os tônicos também. Vamos lá. Nesse caso aqui, esse para que é uma locução conjuntiva, tá? Douglas, o que seria uma locução? Eu vou explicar para você aqui rapidamente o que seria uma locução. Quando você pensar em locução, você tem que pensar em duas ou mais palavras para representar uma classe gramatical. Tá? Se eu tenho aqui, ó, João foi à praia, esse verbo, né, verbo ir, foi, é um verbo, já falei, é um verbo. Agora quando eu falo assim, ó, ele tinha acertado o exercício. Esse tinha acertado, como são dois verbos, eu tenho uma locução. Tá? Isso que é a locução, são duas palavras para representar uma classe gramatical. Nesse caso aqui, esse para que está aparecendo com ideia de finalidade, tá? É como se fosse uma conjunção com ideia de finalidade. Porém, eu não posso chamar de conjunção. Por quê, Douglas? Porque são duas palavras. Aí eu chamo de quê? Tem que chamar de locução conjuntiva. É uma conjunção, sendo que são duas palavras. Eu não posso chamar de conjunção. Mas a essência dele é a conjuntiva, ok? Então eu vou chamar de locução conjuntiva. Beleza? Foi até um pouquinho difícil de explicar, mas eu acho que foi. Beleza? Você precisa estudar pronomes, tá? Douglas, o que são pronomes? Tem como você explicar de modo resumido o que é um pronome? Sim. Pronome é aquela classe gramatical que acompanha, substitui ou retoma os nomes, tá? O pronome existe para facilitar a sua vida. Se não fosse os pronomes, você teria que repetir o nome de tudo. Ok? Então imagine que se não existissem os pronomes. Dei-lhe de presente um computador. Dei a você de presente um computador. Então aqui quando eu coloco o pronome, eu estou sintetizando a língua e facilitando a comunicação. Tá? Se não fosse o pronome, eu iria chegar aqui na aula amanhã e falar o seguinte: em vez de falar, oi, tudo bem, pessoal? Eu hoje vou falar sobre verbo. Sabe como eu falaria? Eu falaria assim, ó, oi, pessoal, tudo bem? Douglas vai falar sobre verbo. Então repare que eu substituí o eu por Douglas, né? Quando eu faço isso, eu estou usando o pronome. Nesse caso é um pronome pessoal. Do caso reto, porque está aparecendo como sujeito. Então o pronome serve para facilitar a sua vida, para substituir os nomes. Ok? Vamos prosseguir. Essa aqui apareceu 19 de novo, na verdade é 20, tá? Mas o número não importa, o mais importante é o conteúdo. Deixa eu apagar aqui uma questãozinha de porquê, bem interessante. Eu vou explicar aqui, essa questãozinha de porquê é legal, tá? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, mas eu vou explicar de um modo que você nunca mais vai esquecer, tá? Eu vou explicar de um modo que você nunca mais vai esquecer esse bendito porquê. Vou até levantar que essa aqui merece uma explicação mais interessante. Então tem aqui uma questãozinha de porquê, beleza? Então o que eu vou fazer agora? O pessoal está marcando letra A. Será que é letra A? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um quadro branco. Deixa eu ver aqui. Tela branca. Coloquei uma tela branca aqui, porque eu vou explicar o uso dos porquês, tá? Então, na língua portuguesa, eu tenho 4 porquês. 4 porquês.
Dá pra enxergar certinho aí? Dá, né? Calma aí, pessoal. Estou preparando aqui um macete para vocês. Calma aí. Então eu acabei de falar que existem 4 porquês, ok? Eu vou explicar aqui de um modo interessante para você não esquecer. Então, Patrick está presente, que eu sei, né? Patrick, olha só. Imagine que você chegou tarde em casa, melhor, chegou tarde a casa, vamos falar certinho aqui, tá? Chegou tarde e a sua namorada perguntou para você. Fez a seguinte pergunta. A sua namorada perguntou para você: Patrick, por que você chegou agora? Ou ela perguntou assim, ó, chegou agora por quê? Quando a mulher faz essa pergunta para você, Patrick, o que acontece? A relação tende a separar, tá? Porque as perguntas separam os casais. Se a mulher não perguntasse, não teria casais separados. Mas a mulher pergunta, né? O homem não sabe mentir. O que acontece? As perguntas separam os casais. Então, por que você chegou agora? Por que separado? Ah, deu merda. Vai ter briga. Chegou agora por quê? A mesma coisa aqui, ó. Por que separado? Porém, como esse porquê aparece no final, ele tem acento, ok? Então, os 2 porquês de pergunta serão separados. Começo de frase ou meio, sem acento. Final de frase, com acento. Os porquês separam os casais. Lembra assim, tá? Se mulher não perguntasse, não teriam casais separados. Mas como a mulher pergunta, o homem não sabe mentir, aí dá merda. Tranquilo? Então, os porquês separam os casais. Aí o Patrick vai e fala, porque eu estava trabalhando. Aí o que acontece com o casal? Juntou o casal de novo. Porquê junto, porquê de resposta. Tranquilo? Inclusive, esse porquê de resposta eu posso trocar por pois. Se você trocar por pois e fizer sentido, é porquê junto. Acabou. Ok? Tranquilo? Dá para esquecer isso aqui? Não dá para esquecer isso aqui. Então, o porquê separado é um porquê que separa os casais. E o porquê junto é de junto já porra os casais. Mesmo que você minta ou não. É de cada casal, tá? Tá, Douglas, mas e o porquê junto com acento? Sempre quando aparece o artigo masculino O antes do porquê, ele vai ser porquê junto com acento. Acabou. Acabou. Pronto. Então, retomando aqui, os 2 porquês separados. Pergunta, né? Começo da frase ou meio sem acento, final de frase com acento. Porquê junto? É o porquê de resposta, é o porquê que une os casais. Ou eu posso trocar por pois. E o porquê junto com acento, quando aparece o artigo O antes dele. Acabou. Resolveu o seu problema. Agora vamos necessariamente para a questão. Vamos para a questão. Deixa eu voltar aqui. E vamos voltar à questão. Deixa eu apagar aqui. Lembrando que essa aula vai para o YouTube, tá? E se você for aluno, vai ter acesso na plataforma também. Pronto. Apaguei aqui. Tranquilo. Vamos responder agora? O chefe perguntou-lhe por que chegar atrasado. Esse chegar aqui é pretérito mais que perfeito, tá?
Chegara, você nem costuma cair. Chegara é pretérito mais que perfeito. Quer dizer, tinha chegado. Beleza? Já antevendo a explicação de sempre. Porque o trem... Enfim, eu vou fazer aqui por exclusão, tá? Vou fazer por exclusão para caminhar logo. Eu sei que esse carinha aqui, o segundo porquê, esse primeiro porquê, surgiu uma dúvida, né? Se surgiu dúvida, você passa para o segundo. Esse carinha aqui não, eu sei que esse porquê é o porquê da desculpa, é o porquê de resposta. Aqui, ó. O chefe perguntou-lhe, chegar atrasado, já antevendo a explicação de sempre. Aí o cara iria responder, porque o trem não cumpriu horário. Pois o trem não cumpriu horário. Lembrando que o porquê junto eu posso trocar por pois. Então aqui é porquê junto. Então você já coloca aqui, por quê? Porque vai eliminar algumas aqui, ó. Elimina a letra B, elimina a letra C, elimina a letra E. Então a dúvida ficaria entre a letra A e a letra D. Como eu sei que o porquê junto com acento eu só posso usar quando aparece o artigo antes dele, artigo masculino, letra A. Acabou a questão. Eu nem quero saber porque eu não uso aqui no último, não quero saber, acabou. Na hora da prova você vai fazer isso. Eliminou, acertou, próxima questão. Na prova é assim, tá? Na prova é assim. Aqui não. Aqui eu tenho que falar para você ficar necessariamente sem dúvidas. Mas na prova você vai fazer assim. Vamos lá, por que letra A? Aqui é um porquê de pergunta, né? É uma pergunta indireta, beleza? Aqui é uma pergunta indireta, aqui porque junto já falei. Aqui também é outra resposta, porque o trânsito estava muito lento, né? Que é outra desculpa que ele está dando. E aqui também é o engarrafamento, porque passaram infindáveis. Eu vou dar outro bizu para vocês, porque assim, às vezes o porquê separado, você vai olhar assim e falar assim, será que é a pergunta mesmo? Quando você tiver essa dúvida, você troca o porquê separado por qual ou pela qual, tá? Troca o porquê separado, esse carinha aqui, ó, por qual ou pela qual. Ou pelo qual, não é isso? Se fizer sentido é porque separado. Então aqui, ó, o trânsito estava muito lento e os engarrafamentos pelos quais passaram eram infindáveis. Então fez sentido porque separado. Beleza? Quando eu falo para trocar por qual ou pela qual, isso cabe, entra aqui os plurais, tá? Então, por quais e pelas quais. Entra o plural também. Tranquilo? Dúvidas? O segundo pode ser pois? Sim, pode ser pois. Beleza. Show. Tranquilo? Gabarito, letra A. Tranquilo, né? Pergunta. Agora, vou separar aqui um horáriozinho para vocês necessariamente fazer alguma pergunta. As dúvidas mais cabulosas. Professor, quando terminar a live, já deixa marcado quando vai ser a próxima para ficar mais ciente. Todos os dias, de segunda a sexta, tá? Às 22h30 eu estou aqui. De segunda a sexta, às 22h30. Ok? Professor, quais são as matérias de português mais cobradas na ESA? Vou colocar aqui algumas, tá? A parte de orações tanto subordinadas como, na verdade, subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. A parte de análise sintática, a ESA adora, partícula C, crase, tipo de sujeito, verbos impessoais, acentuação gráfica, a parte de fonologia também, ditongo, hiato, tritongo, tudo isso a ESA ama, ok? Professor, quando o horário vir nessa forma, quando o horário aparecer em forma de número, né?
Ainda vai crase? Sim. Professor, quando a partícula aqui tem função sintática? Professor, quando a partícula que tem função sintática? Eu não entendi. Não entendi a pergunta. Explicar um pouquinho sobre crase. Vou falar um pouquinho de crase aqui, tá? Vou falar um pouquinho de crase. Falar um pouquinho de crase. Deixa eu botar a tela branca. Vou falar algumas coisas, tá? Só dar aquele bizu rápido. Tela branca. Praticamente nós estamos já começando nossa super revisão. Né? Será desse estilo assim, só bizu para ver o que cai na prova. A ideia é adivinhar o que pode cair. Então, nosso amigo Douglas, dá um bizu de crase. Deixa eu colocar aqui crase. Tá? O que é a crase? Crase é a fusão de duas vogais idênticas. Vogais idênticas. E quais são essas duas vogais idênticas? A mais A. Olha só, quando eu tenho um A e eu faço a fusão com outro A, eu tenho a crase. Tá? Vocês conseguem ver a crase aqui? Conseguem ver a crase? Não. Eu também não consigo ver a crase. Sabe por quê? A crase é um fenômeno. A crase está aqui dentro. Para eu identificar a crase, para você identificar a crase, ou qualquer outro estudioso da língua portuguesa identificar a crase, eu preciso informar que houve crase aqui dentro. E como que eu informo? Colocando o sinal indicativo de crase. Então, está errado eu falar assim, ó, olha só, eu vou crasear o A. Craseei. Está errado, porque a crase não é um sinal. A crase está aqui dentro. Esse sinal indica que houve crase, mas o sinal não é a crase. Tranquilo? O sinal não é a crase. Eu vou colocar aqui os casos que eu não posso usar crase e casos facultativos. Porque você sabendo aquilo que não pode, você sabe o que pode. Você pode fazer por exclusão. Tá? Então aqui, ó, proibido. Proibido. Tá? Inclusive é um bizu, para você que não gosta de crase, não quer perder tempo, estuda aquilo que não pode, que você faz por exclusão. Você não pode usar crase antes de verbo, tá? Você não pode usar crase antes de verbo. Essa é a regra. Você não pode usar crase antes de palavras masculinas. Não pode. Por regra não pode, tá? Essa é a regra. Você não pode usar crase com palavras repetidas. Você não pode usar crase com palavras indefinidas. Seja um pronome indefinido, né? Definidas. Eu gosto de falar palavras indefinidas porque pode ser qualquer expressão indefinida. Você sabendo apenas isso aqui, você já consegue fazer as questões. Porque você faz, assim, ou eu fiz uma questãozinha da ESA aqui por exclusão. Se você sabe que não pode usar antes de verbo, antes de palavras masculinas, com palavras repetidas, você já mata necessariamente a questão, tá? Eu vou só ficar com isso aqui, porque a ideia não é fazer uma aula. Eu vou falar aqui dos casos facultativos também, tá? O que é um caso facultativo? Quer dizer que você pode usar ou não. Então aqui, ó, casos facultativos. São 3 casos, tá? O primeiro caso é com a palavra até, depois da palavra até. Você pode usar ou não, tá? A crase, facultativo. O outro caso é antes de pronomes possessivos femininos, tá? Quais são esses pronomes possessivos femininos? Sua, suas, minha, minhas, nossa, nossas, tua, tuas, ok? Você pode usar ou não. Então, antes de pronomes
possessivos femininos. E qual é o terceiro caso? Antes de nomes de mulheres. Você pode usar ou não. Tranquilo? Então a ideia aqui foi passar um bizu. Não é fazer uma aula teórica para ensinar tudo, porque no nosso curso tem. Aqui a ideia é para passar um bizu. Você que estuda conosco, você que é nosso aluno, ou que você não seja nosso aluno também, como eu vou continuar com essas aulas aqui diariamente, segunda a sexta, eu vou fazer de matemática também, vou fazer um curso de matemática básica, coloque essa aula no seu planejamento, porque isso aqui é algo a mais. Isso aqui é um bizu que vai ser algo a mais na sua teoria. Eu não concordo em estudar apenas com aulas bisuradas. O ideal é você saber a teoria toda e saber alguns bizus, né, alguns macetes. Mas esses macetes facilitam muito a sua vida, porque aqui eu estou te dando a direção, o que cai. Você precisa saber tudo e dar prioridade para aquilo que cai. Então, começamos aqui embalados, né, com esse projeto. Eu vou colocar português e matemática de segunda a sexta, às 22h30, para ajudar tanto os alunos como os não alunos. E vamos com tudo, tá? Eu vou terminar a live aqui. Espero ter ajudado todos vocês. Essa aula vai para o YouTube e vai para a nossa plataforma também. Então, até amanhã, às 22h30.